A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 170, diz que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor e etc. A resolução número 3489 decorre que os comerciantes ficam proibidos de oferecer descontos por pagamentos efetuados em dinheiro, cartão de débito ou cheque, em detrimento, fundamentalmente, das classes mais pobres, que pagam à vista com o acréscimo relativo ao custo do dinheiro no tempo. O artigo 1º da Constituição Federal alçou a fundamento da República Brasileira os valores sociais da livre iniciativa. Entre os valores sociais está o de oferecer descontos a quem desembolsa dinheiro à vista para fazer suas compras, seja para economizar deliberadamente, seja porque não tem acesso a cartão de crédito. Trata-se de uma intervenção execrável do poder público na ordem econômica que fere o livre exercício da atividade econômica, violando assim o disposto do parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal, que diz: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Hoje, Direito e Justiça em Foco aborda um tema importantíssimo. É o projeto de lei 31/2013. E para conversar sobre esse tema importantíssimo, como disse, nós convidamos o eminente e culto desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Carlos Henrique Abrão. Ele é uma pessoa bastante afável, como são todos os desembargadores, sempre prontos a atender o jurisdicionado e conversar com o jurisdicionado, como hoje, por exemplo, ele vai conversar com você, caríssimo telespectador, que é um jurisdicionado e que também faz parte da sociedade brasileira. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como disse, doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, especialização em Paris, bolsista convidado pela Universidade de Coimbra, em Portugal, pesquisador pela Universidade de Heidelberg, Alemanha, docente na Escola da Magistratura e Centro de Extensão Universitária, agraciado com a medalha Rio Branco, autor de 28 monografias e 500 artigos em revistas especializadas. Este é um currículo resumido, é óbvio, porque ele é muito mais do que isso. Como vai, desembargador? Tudo bem? Tudo bem, felizmente. Muito obrigado pelo convite, muito honroso estar aqui na sua presença. Aqui é o seguinte, caríssimo desembargador Carlos, esse é um programa do Judiciário. Sim. Porque nós edificamos esse programa para falar do Judiciário, do Ministério Público e também da nobre classe dos advogados. E você sabe muito bem que é de interesse público. Aquilo que nós conversamos aqui é muito bom porque a sociedade precisa ouvir a verdade, a informação correta. E tenho certeza absoluta que hoje ela vai ouvir a informação correta. Bom, mudança na sistemática do uso do cartão de crédito favorece ao consumidor de menor renda? Sem dúvida, o Decreto Legislativo 31 de 2013, do senador Roberto Requião,
que era alterar uma norma de 1989 que previa o mesmo preço no pagamento com o cartão ou em dinheiro, à vista. É uma tentativa de se alterar uma legislação sob o fundamento de que, como a inflação está controlada e a partir da introdução do Plano Real em 1994, não existe mais motivo para que permaneçam preços igualados. Inclusive porque já se disse que estão embutidas as tarifas e demais despesas do cartão no preço que o lojista cobra quando revende seus produtos. Mas me diga uma coisa, Abrão, com toda a sinceridade da minha pergunta, eu às vezes vou às lojas, como você também, nós somos normais, não é? Além do nosso trabalho, nós somos pessoas normais e fazemos aquilo que todo mundo faz. Sim. Nós vamos às lojas, vamos comprar uma certa mercadoria. Eu, por exemplo, vou com a minha família, minha mulher, minhas filhas, e quero comprar algo, não é? E digo o seguinte, eu quero pagar em dinheiro. Você me faz um desconto bom? E eles me dizem, não. Por que isso? Você pode, por gentileza, explicar? Atualmente, o sistema funciona baseado naquilo que nós entendemos ser um capitalismo financeiro. Então, não há interesse, salvo raras exceções, do recebimento em espécie, até por uma questão de segurança, porque hoje teriam que trabalhar o comércio de uma forma em geral com serviço de coleta de recursos, de dinheiro, transportadoras de valores. Então, eles preferem que tudo se dê através do cartão de crédito e preferencialmente do cartão de débito. Agora, essa reclamação ou essa sugestão, todos nós que queremos pagar à vista em dinheiro em espécie, em dinheiro de contado, como se diz, nós sentimos, porque os lojistas não oferecem desconto. E quando o fazem, o desconto é mínimo, de 5%. Então, no fundo, se está estimulando, direto ou indiretamente, o consumo por intermédio de prestações a serem pagas sem juros, que são 6 prestações. Entretanto, os lojistas, aqueles que recebem esses numerários, eles já repactuam esses valores com as suas empresas financeiras ou as próprias empresas de fatorização, tendo ainda um outro lucro sobre esse valor. Daí porque não há interesse hoje no recebimento em dinheiro dessas vendas realizadas. Porque é lucro sobre lucro, então. Exatamente. É um lucro multiplicado. Porque e quem perde com isso é o consumidor. E fazendo um parêntese, no Brasil, os preços já são elevados. Se nós formos fazer uma comparação com outros países desenvolvidos, como Estados Unidos e na Europa, os preços no Brasil eles estão acentuadamente maiores, não só em relação a mercadorias, como propriamente em relação a veículos e imóveis. Hoje os preços praticados nos Estados Unidos e na Europa são muito mais favoráveis do que no Brasil, que é um país emergente. São sim. Olha, eu me lembro, e aqui a gente costuma dar exemplos concretos, né? Eu recentemente fui a Orlando e levar o meu netinho e a minha netinha para Disney, e quando a gente leva as nossas crianças para lá, nós é que aproveitamos mais, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Não é verdade? Isso é verdade. Então a gente aproveita também e faz algumas compras, não é? Certo. Você sabe que eu fui numa daqueles outlets, né? E eu vi uma camisa de marca, Michael Kors, se não me engano, Michael Kors. Eu não dei muita importância. E aí eu fui pagar no caixa, $13. Uma camisa de marca, $13. E eu trouxe e usei a camisa, achei excelente. Muito bom. Eu falei, puxa, por que eu não comprei mais? Então, veja, $13 que eu paguei esta camisa, que deve custar uma faixa aqui no Brasil de 200, 250 ou R$300. Então, é verdade. No exterior, nós conquistamos preços melhores. Lá no exterior, nós temos, além da qualidade do produto, nós temos o preço bem menor. Então, o Brasil, essa justificativa da classe empresarial, que a tributação aumenta o valor final do produto, não é verdadeira. Nós temos impostos em cascatas, temos a necessidade de fazer uma reforma tributária, isso é inadiável, todos os candidatos à presidência estão dizendo isso. O Brasil pratica hoje um sistema tributário irracional que expulsa o empresário daqui, e as grandes empresas hoje estão produzindo na China, na Índia, em outros países, não mais aqui no país, porque a tributação não favorece. Agora, como as notas fiscais já têm que declinar quanto de tributação nós
nós estamos vendo que o produto assim mesmo é caro. O Brasil pratica o preço de um veículo, para você ter uma ideia, que na Alemanha esse veículo custa R$80 mil comparativamente. E aqui no Brasil esse veículo está sendo vendido por 300, 350 mil reais. Só um exemplo, esse veículo que vai chegar aqui no Brasil, o Porsche Macan, já tem na fila 300 pessoas querendo comprar. O veículo vai ser vendido aqui por 330 mil. Nos Estados Unidos ele está saindo por $40 mil. Então aí nós temos uma impressão do que se acontece nos países emergentes e nos países desenvolvidos. Mas por quê? Nós temos muito dinheiro para gastar? Eu, pelo menos, não tenho. Acredito que você também a maioria da população não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então o empresário precisa saber qual vai ser a opção dele. Ou vender pouco e caro, ou vender em quantidade. Claro. Para a maioria que tem o crédito menor, né? Claro. Aprovado. Agora, veja, esse impacto do decreto legislativo do senador Roberto Requião... Sim, a pergunta que eu ia fazer agora para você. Pode, por favor. Ele vai ter várias alternativas e várias disfunções. Por quê? Ele vai impactar primeiro no sistema tributário, né? Porque hoje todas as lojas elas já emitem a nota fiscal automaticamente fiscalizadas pela Secretaria da Fazenda ou pela própria Prefeitura, quando for prestação de serviço, ou quando vem cumulativamente, o ICMS. O que vai acontecer isso? Vai favorecer a maior circulação de dinheiro, vai interferir também na segurança do próprio consumidor, porque o consumidor, quando vai comprar um determinado bem, ele leva no bolso hoje, até por questão de deslocamento, ele leva menos dinheiro hoje. Claro. A maioria vou com cartão de crédito ou cartão de débito. Claro. Então vai aumentar a insegurança nas lojas, nos grandes centros comerciais. Porque o fato de você pagar em dinheiro vai também obrigar o vendedor a ter um movimento maior de dinheiro no caixa. Isso não é interessante. Então, até que ponto nós vamos dar um desconto que justifique a circulação de riqueza? O Banco Central vai ter que emitir mais moeda? Vai ter mais moeda em circulação? Não, claro. E qual será esse impacto? Sistema tributário, nós vamos ter mais sonegação, mais evasão? Então, todas essas condicionantes devem ser analisadas quando o decreto voltar para a análise da Câmara dos Deputados. Porque ele parte do Senado para aprovação na Câmara. Sim. Então, tudo isso precisa ser conjunturalmente analisado. E não seria o momento de ressuscitar o cheque, o pagamento em cheque? Então, porque nós vemos nas lojas, não aceitamos pagamento em cheque. Tá? O cheque está desmoralizado. Se fosse só o cheque, nós estaríamos mais tranquilos. Mas algumas lojas não aceitam pagamento de cartões e inclusive de algumas bandeiras. Por quê? Verdade. Porque o valor realmente é mais elevado. É verdade. Da taxa de administração. Então quer dizer que essa reclamação, esses preços, não é, que você aborda, eles são realmente bastante complicados, porque aqui o nosso consumo é grande e pagamos um preço superior àquele do valor real da mercadoria. É isso? Exatamente, porque hoje o consumo, de uma forma geral, está reduzido. Nós temos uma redução industrial da produção e também, consequentemente, no comércio. Inclusive, recentemente, o presidente da Associação Brasileira dos Shoppings disse que a abertura de muitos shoppings no Brasil, em grandes cidades, vai provocar o fechamento, como está nos Estados Unidos. Hoje nós temos em grandes estados americanos shoppings fechados e abandonados. Certo. Por quê? Porque não existe uma demanda, aquele estopim do consumo já caiu, hoje já não existe mais aquela ebulição. Então o impacto dessa medida do dinheiro precisaria ver se o consumidor também tem poder aquisitivo. E se os bancos vão financiar essas compras na cadeia produtiva específica. Então, a mudança dos preços finais aos consumidores não poderão gerar aumento da insegurança ou práticas tributárias ilícitas? Ou seja, cobra-se mais caro, mas declara-se menos ao fisco? Isso pode ocorrer naturalmente, porque você não sabe quanto vai praticar de preço final o vendedor, né? O comerciante. Se ele diz que está um preço, ele pode dar um desconto à vista e falar que deu um desconto menor e está registrando um outro valor. Então vai, inclusive, agilizar que o fisco pratique uma fiscalização diferenciada naquele que produziu o produto. Agora, as lojas colocam lá desconto de 30%, 40%, 50%, mas nenhuma delas diz qual é o preço. É verdade.
Não existe um preço declarado. É verdade. Enquanto você deveria ter um preço, em cima do preço outra especificação. E quando elas dão um desconto maior, porque elas elevaram o preço final para produzir um desconto proporcional. Então, na realidade, o consumidor está sendo ilaqueado a sua boa-fé. É verdade, porque se o preço, se o empresário, o comerciante coloca uma mercadoria exposta na vitrine e coloca o preço real, aquele que cobrava anteriormente, que agora ele está mudando, ele teria que colocar, manter aquele preço e dizer 50% sobre esse preço. Exatamente. Não é? Mas isso, não acontece isso. Não se faz isso. Agora, em relação ao cheque, 99% dos estabelecimentos não querem mais saber do cheque. Agora, existem outras legislações mais avançadas, como em Portugal e outros países europeus, em que o banco é obrigado, aberta a conta, a receber o cheque e responder por um determinado limite. Em Portugal, de R$1.000, na Espanha, 1.500, em outros países. E se houvesse isso, evidentemente o empresário receberia o cheque, porque ele saberia que aquele limite não está sendo ultrapassado. Hoje não adianta a gente ter um cheque especial se o cheque especial já foi estourado. É verdade. Você, como nós estamos falando em tributos, né, eu gostaria de perguntar a você o seguinte. Isso, por experiência, a gente vai fazer uma compra no exterior, principalmente, vamos colocar os Estados Unidos aqui, né? Orlando. Então, lá você paga na boca do caixa, já o imposto já é aumentado na compra. Lá, por exemplo, é 7% a 8%. Sim. Não é? É uma taxa que você paga na hora. E essa taxa vai diretamente para o governo. Isso é indiscutível. Você não acha que isto poderia ser feito aqui no Brasil? No Brasil existe um verdadeiro manicômio tributário, infelizmente. E principalmente em termos de ICMS. Cada estado pratica uma alíquota diferenciada. E depois tem ainda o repasse do PIS, do CONFINS e do PASEP. Tudo isso, quer dizer, fica uma confusão generalizada. O Brasil precisaria ter uma alíquota fixa e determinar que os estados da federação pudessem cobrar e o CONFAS autorizasse essa harmonia. Por isso que não sai a reforma tributária. A reforma tributária. Mas por que será que eles não abrem, não é? Abrem já as portas da consciência, não é verdade? E já programam uma reforma tributária de vez. Enquanto não houver um corte sistemático e frontal nas despesas públicas, toda a reforma tributária será adiada. O primeiro passo é que o governo federal centralize a nomeação de funcionários, principalmente comissionados, em cargos específicos, e também que reduza as despesas do Estado brasileiro, porque hoje a dívida pública do Brasil ela está quase na casa de 2 trilhões. É verdade. E isso vai ter que ser estudado e vai ter que ser enfrentado em 2015, que é um problema gravíssimo. Muito bem, vamos seguir aqui com o rol de perguntas que temos, para que você possa informar o nosso querido telespectador. A margem de lucro do comércio em geral sempre foi objeto de reclamação. Os preços do Brasil são superiores em alguns produtos aos praticados em alguns produtos e serviços da Europa nos Estados Unidos. Isso procede, né? Existe uma Como nós já conversamos mais ou menos sobre isso. Exatamente. Mas eu gostaria que você estendesse um pouco mais. Existe uma reclamação geral do empresário que o lucro ainda não é o suficiente. Mas para que o empresário possa ter uma ideia, na Europa, nos Estados Unidos, a margem de lucro é mínima. Por quê? Porque lá existe uma certa permanência do produto, da marca, por anos. Aqui as empresas são abertas e depois de 3, 4 anos já querem obter um superfaturamento. Ou até querer demonstrar um artificialismo do lucro. Nós precisamos ter um lucro hoje que seja aquilo que o Bulhões Pedreira falava sobre preços. Sim. Um lucro visível, mas que o lucro não encareça tanto para o consumidor e que possibilite a permanência do empresário na sua atividade empresarial. O que não se pode hoje conceber é que muitas empresas, principalmente multinacionais, pratiquem preços elevados no Brasil, que é um país emergente, para destinar esses lucros para as matrizes. Né? Nós temos que praticar lucros que sejam compatíveis com os salários, com as remunerações do povo brasileiro. O salário mínimo hoje no Brasil está 700 e poucos reais, 750 reais. Enquanto que hoje se discutia há pouco tempo atrás na Suíça o salário mínimo de 10 mil reais. É verdade. Então esses patamares todos precisam ser levados em consideração. Então os preços no Brasil, eles apresentam produtos de qualidade inferior se comparados com a Europa e Estados Unidos e preço muito superior.
Então tem alguma coisa errada que nós precisamos traduzir isso em reformas, ou com reforma tributária, ou então com outras facilidades. Por exemplo, na Zona Franca de Manaus existe uma isenção à imunidade completa, mas os produtos que chegam aos outros centros desenvolvidos não chegam com barateamento de preço. Sobre esse aspecto eu vou fazer um comentário que eu não posso perder essa oportunidade. Você fala que o salário mínimo está 760, o salário do Estado de São Paulo parece que é 741, uma coisa assim. O salário que se paga, não é, ao preso, à bolsa reclusão, é 950 e poucos reais. Esta é uma diferença bastante acentuada, não é, que às vezes a gente não entende como que... Você sabe que nos Estados Unidos o preso paga um percentual por dia de permanência na cadeia? Sim, sim. O sistema na Alemanha também? É diferenciado. Inclusive na Alemanha eu tive a oportunidade de constatar que o preso ele tem um cartão e esse cartão vai dizer para ele qual é o dia que a pena está cumprida. E ele vai passar esse cartão, que é um cartão eletrônico, na cadeia, e a cadeia automaticamente será aberta. Quer dizer, cumprimento de pena lá não existe preso com prazo excedido. Não existe progressão, não existe absolutamente nada. Lá a coisa funciona absolutamente, mas nós precisamos ainda reformar o sistema penitenciário, que também Eu tenho um amigo que faz parte da segurança da corte de Orlando, nos Estados Unidos, e de vez em quando ele vem aqui para o Brasil, aí eu aproveito e converso com ele aqui no Direito, Justiça em Foco. É o Charles Saba. Ele fala muito bem o português. Sim, sim. Então, ele diz... Há necessidade de se fazer uma reforma geral nessa parte, inclusive na parte carcerária e na legislação brasileira. Certo. Então, ele diz isso, porque nos Estados Unidos o preso cumpre 85% da pena. Exatamente. E não tem essa história de diminuir, de progressão, absolutamente não. Bem, mas isso é um outro problema. Vamos aqui continuar com essa agradabilíssima conversa. A medida que depende de aprovação da Câmara dos Deputados poderá refletir na redução do endividamento das famílias em relação ao mau uso do cartão de crédito? Espera um pouquinho. Você vai responder após o intervalo, tá bem? Okay. Eu vou repetir depois a pergunta e você responde. Perfeitamente. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Caro telespectador, retornamos. E eu já vou relembrar aqui a você e ao nosso querido desembargador Carlos, para que ele responda. A medida que depende de aprovação da Câmara dos Deputados poderá refletir na redução do endividamento das famílias em relação ao mau uso do cartão de crédito? E aí, desembargador? Nós temos o grave problema no país da chamada bolha do cartão de crédito. O que é isso? Nós temos um elevadíssimo endividamento de pessoas que não sabem planejar seu orçamento financeiro. Daí porque tem muitos brasileiros que usam o magnético 4, 5, só com alteração de datas. E dizem as autoridades que hoje nós temos uma dívida que pode chegar a 30 bilhões de reais no cartão de crédito. Então eu vejo que essa proposta do senador Roberto Requião, ela é louvável no sentido de reduzir o mau uso do cartão de crédito, que tem sido uma constante no Brasil, principalmente para as taxas de juros, porque a maioria dos consumidores não se dá conta de que quando você entra no rotativo, você não paga integralmente a fatura, você submete a uma taxa de juros chamada rotativo. E essa taxa de juros no Brasil é a maior do mundo. Ela chega em algumas instituições a 500% ao ano. Nossa. Você pratica essa taxa de juros. Então, se você facilitar, principalmente para os menos favorecidos, nas despesas do dia a dia, pagamentos à vista com dinheiro, ou cartão de débito, que a legislação não fala, o projeto não fala, com descontos, eu acho que o mau uso do cartão de crédito, ele poderá ser minimizado. Muito bem, mas eu gostaria de saber, vou tomar uma carona na sua resposta, e os bancos? Será que vão aceitar isso pacificamente? Considerando que os bancos são os controladores das administradoras de cartão de crédito,
nós vamos ter aqui o que os franceses dizem, um tour de force. Por quê? Porque essa medida ela vai ter que passar pela Câmara para depois ter a aprovação. E nós estamos no ano eleitoral, então eu reputo que essa aprovação, se vier, ela só vai ser depois do segundo semestre de 2015. Nós temos um ano ainda e o lobby vai ser pesado, não tenha dúvida sobre isso. Quer dizer que, por enquanto, nós vamos viver sob essa mesma harmonia, não é? De hoje. Sim. Não é? Não é? O dinheiro não é bem visto no Não é comércio, bem visto em qualquer no comércio. local. Muito bem. Então, o uso desenfreado do cartão de crédito não justifica controle em relação ao cliente consumidor, não é verdade? Como você Olha, disse. nós temos aí uma tendência do novo Código de Defesa do Consumidor do projeto que fala sobre superendividamento. Então vai haver maior responsabilidade em relação às instituições na concessão de crédito pela via do uso do cartão. Eu até defendo a seguinte tese: se o cartão tem um limite, R$ 1.000 ou R$ 2.000, quando o consumidor, o utente do magnético, extrapolou aquele limite, a responsabilidade já não é só dele, porque a administradora tinha a obrigação de bloquear aquele cartão. Então, se toda hora vai se estourando o limite, vai se renegociando essa dívida, esse superendividamento tem que ser controlado. Obviamente que o objetivo dessa medida do senador Requião é de reduzir o mau uso do cartão de crédito, que tem sido uma constante no Brasil. Muito bem. E as taxas de juros, então, praticadas por bancos e administradoras no uso do rotativo, como você já falou sobre o rotativo também, são as mesmas em relação aos demais mercados em países desenvolvidos, não é? Ao contrário, no Brasil, as taxas praticadas, quer durante o período da normalidade, quando você paga integralmente a fatura, ou do rotativo, quando você paga só aquele percentual de 20%, as taxas brasileiras praticadas são as maiores do planeta. Nós temos no período da normalidade juros que chegam a 300% ao ano e durante o período da normalidade que atinge o teto de 500% ao ano. Então, se o consumidor tivesse consciência de que ao não pagar ele estaria submetido a uma taxa de juros de 500% ao ano, isso seria muito grave. Ele talvez não se submeteria a uma compra que ele não tem poder aquisitivo para comprar. E o cartão de crédito, ele é um crédito artificial, porque você entra na loja, dá o cartão e fala, já paguei. Mas no dia que vem a fatura em débito automático, ou que você vai ao banco ou pagar pela internet e verifica o valor, muitas vezes você não tem aquele valor à vista. Aí você vai renegociar aquele valor e passa ao rotativo, cujas taxas, como já expusemos, são as mais elevadas do planeta. Essa realidade que você coloca, ela é igual aos demais mercados em países desenvolvidos? Nos países desenvolvidos, você pode pegar inclusive o Japão. Lá o impacto da reserva do país é altíssimo e o consumo é baixíssimo. Então o governo incentiva a população a consumir. Aqui no Brasil é o contrário, nós temos um poder aquisitivo muito baixo e temos uma alta taxa de consumo. Então precisaria equilibrar o poder aquisitivo da população com a distribuição da riqueza e também ter taxa de juros mais favoráveis. Por isso que o cartão de crédito ele só vai ser impulsionado se as administradoras e os bancos que geram essas riquezas de uma forma direta reduzirem as taxas conforme a inflação. Nós temos uma inflação hoje real no país 12% ou 13%. E nós nunca regulamentamos a taxa de juros da malfadada Constituição de 88, que sempre falou que era 12% ao ano. Mas no Brasil nunca se praticou, inclusive já está revogado. O anatocismo, né? Exatamente, dos juros compostos. Dos juros compostos. E agora na cédula de crédito bancário, também já saiu uma previsão de que pode haver a capitalização, inclusive diária. Nós estamos hoje tendo capitalização diária por algumas instituições financeiras. Desembargador Carlos Henrique, ocorre o seguinte, você fala aí a respeito do consumo. Você diz que no Japão é um país que eu entendo desenvolvido, e nós todos entendemos e sabemos bem disso, o consumo é menor, porque o povo é consciente naquilo que, afinal de contas, vai adquirir. No Brasil, a televisão, vou agora fazer uma crítica, não é? Ela apresenta no intervalo dos programas comerciais. Comerciais de automóvel, então, é uma coisa impressionante. Você acha que esse volume de publicidade altera o comportamento do consumidor? O consumidor é bombardeado não apenas pela televisão, mas pelos jornais, pela mídia eletrônica. Você abre hoje um site,
primeira coisa que sai é um reclame, uma propaganda. E se nós formos ver os jornais de fim de semana, sábado e domingo, 50% são anúncios de carro ou de imóveis. Então, quer dizer, hoje nós estamos aí no mercado completamente uma disfunção. Por quê? Porque houve uma produção muito grande de carros, hoje o consumo não atende, e mesma coisa em relação a imóveis. Os imóveis, as grandes construtoras incorporadoras entraram na Bolsa e construíram milhares de imóveis. E existe inclusive uma pesquisa recente hoje, que eu li, dizendo que o número de imóveis ocupados no Brasil é maior do que o número de imóveis ocupados. Nossa. Então nós temos uma ideia de como nós estamos mal de planejamento. É verdade. E o planejamento é tudo, né? É tudo, é tudo. Claro. No momento em que se facilita a forma de pagamento, inclusive por meio de celular e código de barra, ou mesmo ainda pela internet, mediante comércio eletrônico, o fator segurança não prejudicaria a implementação da norma legal? Sem dúvida. Eu acho que a segurança é o principal fator contrário ao projeto, ao decreto legislativo do senador Requião, porque hoje o mundo moderno ele não fala mais em espécie, em dinheiro. Hoje nós temos aí o código de barras, nós temos o code do celular e nós temos o futuro do comércio, que é o comércio eletrônico. Hoje em grandes centros ou também em médios centros, há uma expectativa que a população de carros, a produção de carros no Brasil atinja uma cifra em 2050 de 190 milhões de veículos. Nossa. Então nós não temos mais condições de deslocarmos até um shopping, uma loja para comprar. Hoje você com um clique, em 5 minutos você já faz, encerra a compra e daqui 2, 3 dias você está recebendo o produto. Então eu não vejo como você vai transformar o comércio de rua no futuro, sendo que o comércio eletrônico, além da vantagem tributária do recolhimento menor, apresenta um preço de ponta menor também, comparativamente falando com o preço das lojas. E além do que, você tem o conforto de receber o produto na sua casa em 3 ou 4 dias no máximo. Haja vista aquela no sentido de passagens aéreas, né? Sim. Você sim. encontra o menor preço né? no site. Sem falar ainda do site, o maior do mundo, o Alibaba, Oriente Express, chinês, que acabou de entrar na Bolsa de Nova York. Hoje você pode comprar um produto que no Brasil seria $50 por $5 nesse site, que no máximo em 30 ou 40 dias você está recebendo o produto em casa. É verdade, é verdade. Olha que facilidade. Então o comércio internacional hoje popularizou e hoje você, em vez de se deslocar, perder meia hora para comprar um produto de carro, você em 20 segundos acessa o site, em 5 minutos você está finalizando o produto e em um mês o produto está na sua casa. Por um valor muito inferior de preço. Me diga uma coisa, você acha que esse tipo de facilidades, vamos dizer assim, prejudicou a pequena e média empresa, e no sentido, inclusive, até de encerramento de suas atividades? A pequena e média empresa é o pulmão da atividade econômica do Brasil. Hoje, 90% dos empregos destinam-se de pequenas e microempresas. Acontece que nós temos aí uma série de problemas, inclusive burocráticos. Enquanto que no Brasil se demora 6 meses até 1 ano para se abrir uma empresa, na Espanha, em 48 horas você abre a empresa com cartão automático. Então eu acho que as pequenas e médias empresas, na globalização, ou elas crescem, ou elas fazem parceria, ou elas mudam seus rumos, sob pena de não terem financiamento ou suficiência de numerário e terem que encerrar suas atividades, inclusive irregularmente, porque elas não conseguem pagar os seus tributos. Então quer dizer que nós estamos atrasados mesmo? Infelizmente estamos atrasados. Está vendo, telespectador? Essa é a informação correta e verdadeira. Pergunto a você. A medida não poderá criar uma espécie de concorrência desleal no comércio em geral, modalidade de dumping para a atração da clientela e dispersão da fiscalização do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica? Eu acho que sim, porque se você pratica um preço para atrair clientela e depois na frente você já tem a clientela e muda o valor do preço futuramente, você pode inclusive estar fazendo uma concorrência desleal. E não vejo como o CAD, pelos valores que estão na lei atual, vai poder controlar esse comércio irregular que vai surgir a partir de uma falsa promoção artificial, de um barateamento do preço final, quando aquilo lá é só para captar clientela e concorrer deslealmente com outros empresários. Muito bem, muito bem. Então quer dizer que essa medida pode criar
problema bastante grave, Os né? impactos fiscais, concorrenciais e constitucionais dessa medida devem ser melhor examinados na Câmara dos Deputados. Muito bem. E a fiscalização, você acha que ela é atuante? Você acha que ela é confiável? A maioria dos impostos no Brasil é feita por modelo de substituição tributária. Já antes do produto estar no mercado, nos carros, no petróleo, na gasolina e tudo, se recolhe na refinaria, se recolhe na montadora. Então, eu acho que haverá uma grande dificuldade do fisco de controlar esses preços finais, principalmente com descontos quando pago em dinheiro. Muito bem. E os consumidores e suas associações de classe terão meios de fiscalizar as modificações dos preços e as vantagens da medida que altera a Resolução 34/89 do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. É isso? Exatamente. Os consumidores também têm que estar atentos para ver se a mudança só vai ser uma mudança formal ou na prática ela vai produzir seus efeitos. Se na maioria do comércio haverá desconto e se de uma forma geral não vão restringir o pagamento em dinheiro ou cartão de débito. Muito bem. E se de um lado o uso do dinheiro poderá reduzir o preço, do outro, do cartão encarecê-lo, pela via do repasse ao consumidor final, não ocorreria antagonismo em detrimento do mercado e das políticas que visam reduzir a inflação? Evidente que sim, porque se você vai praticar um preço muito maior do cartão de crédito e bem menor do dinheiro, você estaria privilegiando alguns que têm poder aquisitivo até maior em relação aos que têm um poder aquisitivo menor. Você estaria praticando o princípio da isonomia de forma inversa. Então, aqueles que dispõem de recursos poderiam comprar um produto, por exemplo, de R$1.000 por 800. Enquanto aquele que não tem recurso vai comprar por R$1.000 parceladamente no cartão e vai pagar R$1.500. É que nem ocorre hoje no financiamento de carro. Quem financia 30 mil um veículo, na ponta ele vai pagar 50 mil. E se você for pagar esse carro à vista, 30 mil, você pode pagar 25 mil. Então nós estamos aí de dois valores que são o dobro. Um vai pagar 50 mil que pagou no cartão, o outro vai pagar 25 mil que pagou à vista. Mas aquilo que eu falei anteriormente, e você inclusive concordou, a respeito da publicidade do setor do mercado de automóveis, é um exagero, não é? Total, total. Eu acho que hoje nós não temos planejamento, não temos construção de vias públicas, não temos estruturas. Nós temos um carro importado, várias montadoras no país, aliás, um país que tem muitas montadoras, sem nenhuma crítica, mas nós não deixamos de construir estradas, rodovias, avenidas, e o limite máximo de velocidade no Brasil, em qualquer local, é 120 por hora. Enquanto que na Alemanha, na Autobahn, a velocidade de entrada na Autobahn é 120, permitindo 250, 280, porque não tem limite de velocidade. O número de acidentes é baixíssimo. Aqui se pratica uma indústria de multa, não se pratica uma política pública de trânsito. Na faixa da esquerda, a velocidade não tem limites. Sim, na Alemanha. Na Alemanha. Você entra na faixa da esquerda, você só pode entrar se você quer dirigir a uma velocidade de 180, 200, 220... Até 250 você pode, se o carro... Enquanto no Brasil a velocidade de final é 120, na Alemanha, nos Estados Unidos, em algumas rodovias é de entrada 120. De entrada, é a velocidade mínima. Você percebe a diferença, caríssimo telespectador? É por isso que esse programa, graças a Deus, não é, que nós estamos vivos aqui, não é, podemos informar você de uma forma correta. Isso é muito bom. E muito obrigado, viu, por você ter vindo hoje aqui, desembargador. Eu sei da sua pauta, você é um homem muito ocupado, mas agradeço muito a sua atenção. A honra é toda nossa. Muito obrigado, porque aqui é uma questão de direito público, não é? Sim, a gente precisa informar o telespectador. Eu tenho outra pergunta também. A profusão de grandes centros comerciais, na modalidade shopping center, trabalha com a ideia de manter coerência de preços, inclusive das lojas franqueadas e daquelas com menor margem de lucro. Dar um exemplo. Então, nós falamos há pouco sobre o pequeno e o microempresário. Sim. Então, os grandes shoppings hoje estão absorvendo todas as lojas de rua. Então, o que acontece na realidade? Você se lembra da Rua Augusta? Sim, que foi um brilhante comércio e hoje está acanhado. Hoje nós estamos falando tudo em grandes espigões, prédios comerciais e prédios residenciais. Isso. Então, o exemplo, nós temos diversas lojas hoje no Brasil que funcionam sob o serviço de franquia. Então, eu gostaria de ver se todos os franqueados irão praticar preços iguais
e o franqueador irá fiscalizar esses preços. Evidentemente que não, porque cada franqueado tem um número de funcionários, tem o ponto que paga diferenciado. Eu não posso dizer que no shopping A o preço da locação vai ser igual ao shopping C. Então as franquias, né, de uma forma geral, elas podem até dar um desconto mínimo, mas não vão ser isonômicos, não vão ser idênticos, não vão ser iguais. Então essa medida do senador Requião, ela tem inúmeros reflexos que ainda não foram analisados e observados. A importância maior do parlamento, da Câmara, é reanalisar essa medida e, se for produzir, nós temos também que ter o preço de loja. Nenhum comerciante hoje pratica o preço à vista, não diz qual é o valor do produto. Ele só marca qual é o desconto, mas a gente não sabe qual é o valor do produto. É claro. Exatamente. Então, o consumidor tem que fiscalizar, ele tem que estar atento e presente. Muito bem. Bem, eu vou fazer uma pergunta a você agora. Gostaria que você ficasse à vontade na resposta. Você não acha que o Legislativo... Eu tenho profundo respeito pelos três poderes. Eu puxo a sardinha para o meu lado dizendo que o Poder Judiciário é o mais confiável no sentido de que o Poder Judiciário, você, caro telespectador, ingressa com uma postulação através do seu advogado, e o Poder Judiciário responde a você ou satisfatoriamente ou não, mas responde. Por isso, da confiabilidade do Poder Judiciário. Mas, às vezes, exagera completando a pergunta. Você não acha que o Legislativo, às vezes, exagera em leis que apontam, sobremaneira, colocar a sociedade brasileira em desvantagem? Sim, sem dúvida. Nós precisamos saber se o Legislativo, nesses casos e em outros também, a ação, a atividade pontual, ela conserva e preserva o interesse coletivo, o interesse público. Precisamos ver os reflexos da medida. A ideia, na sua origem, pode ser até boa, de reduzir o preço, mas na parte final ela pode causar um desgaste e até aumentar o preço do cartão de crédito para ter um ganho maior do empresário. Muito bem, caro. Puxa, mas que conversa boa que nós tivemos hoje, hein, desembargador? Sim. Essa sua vontade de mostrar aquilo que, afinal de contas, se faz no Brasil e a minha vontade também de recepcionar e levar isto à sociedade é muito bom, é saudável. Mas eu queria agora abrir um parênteses e falar sobre uma obra importantíssima. Você me permite? Claro, evidente. Muito bem, olha aí. Ótimo. Cartões de crédito e débito. Esta é uma obra que eu gostaria que o telespectador apreciasse, porque ela é a moderna sociedade globalizada, emblematicamente pautada pela tecnologia e pelos informes eletrônicos, necessita com frequência do fator crédito. E muito mais. Aqui você vai encontrar, caro telespectador, não é? As vantagens e desvantagens do cartão de crédito. É isso? Exatamente. Você quer falar alguma coisa? O cartão de crédito, a maioria da população desconhece, eles não têm taxas fixadas pelo Banco Central. Existe alguma jurisprudência, principalmente do Sul, que substitui esses juros galopantes do cartão de crédito pelos juros do cheque especial, que também são elevados. Então falta à população, ao consumidor de uma forma geral, quando ele faz uma compra, não é entregue, ou quando há atraso, o produto não é de acordo, saber o mecanismo de manuseio, como que cancela uma compra com o cartão de crédito, como que liga para a administradora, se a compra é feita no Brasil, se é feita no exterior. Então esse livro traz as ferramentas de entendimento do cartão de crédito, não só de crédito, também de débito, para que ele saiba fazer o manuseio, que ele conheça melhor a taxa de juros e os reflexos da utilização desse crédito na vida da sociedade brasileira como um todo. Muito bem, está aqui. Eu fiz questão de mostrar a você, caro telespectador, porque conheço bem o desembargador e conheço a intelectualidade deste homem brilhante que é. Muito bem, eu agora peço a você para apresentar as suas considerações finais para que eu possa encerrar o programa. Esse diálogo que nós tratamos hoje é fundamental porque na sociedade moderna o crédito é a matéria-prima de toda a produção industrial. Hoje nós tivemos uma transformação substancial das bolsas de valores, dos fundos econômicos, dos fundos de investimentos, private equity. Então o mundo capitalista hoje, o mundo globalizado, mudou radicalmente. Quando a gente dizia 51%, 49%, companhias, participação, nós transformamos tudo hoje no dinheiro, na moeda. E os países da América Latina, com raras exceções, atravessam essas crises da moeda. Então é importante que nós tratemos desse tema hoje aqui, dessas modificações que o Senado quer fazer em termos de melhorar o consumo, de reduzir o custo, para que a sociedade brasileira reflita
e saiba muito bem como está sendo disciplinada a questão pelo Legislativo, como o Executivo enxerga essa matéria, que pode haver ainda algum veto, e como o Judiciário encara todos os processos, porque hoje nós tivemos aí um aumento contingencial de ações revisionais de contrato bancário, que hoje totalizam 50% do estoque de trabalho hoje de primeira e segunda instâncias do Tribunal de Justiça Paulista. Muito bem. Eu agradeço muito a sua presença, inclusive você trouxe uma matéria muito importante para que a sociedade reflita, como você disse. E agradecendo bastante, eu quero me despedir. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.